Do zero. Eu sabia fazer uma trancinha assim no meu cabelo. Então, eu na verdade já tava querendo meio que mudar um pouco, mudar de vida, né? Eu sempre trabalhei de CLT, fiscal de loja, só que isso pra mim nunca foi o suficiente. Eu sempre queria, na minha ideia, eu queria ganhar mais, né? Porque a gente sabe que CLT a gente tem um limite, né? Achei que realmente eu conseguiria mudar de vida e eu pensei assim, por que não arriscar? Eu não tinha um tostão no bolso e o meu penteado tem feito bastante diferencial justamente por causa das marcações. Todo mundo gosta. Aí eu peguei e larguei tudo que eu tinha de largar, a minha profissão, né, de CLT, e eu abri um estúdiozinho já bem no início também. Eu tô vivendo com os penteados. Isso. Fiz a parceria com ela, né? Mudei, né, daquele espacinho que eu tava, eu mudei, agora eu tenho um estúdio junto com ela. Então a gente atende juntas, ela fica com a maquiagem ali e eu fico só aplicando os penteados. Eu tô cobrando em média meu penteado de R$ 170, um penteado social, que é aqueles que a gente faz sem as marcações, né? E a técnica russa, que é com os mais bonitos ali elaborados, eu tô cobrando em torno de R$ 200. Já tem uma noivinha já marcada. E também tenho já marcada para setembro, tenho uma noiva marcada para novembro. Já ultrapassou o que eu ganhava de CLT. Na verdade, de CLT eu tirava em torno de R$ 1.800 a R$ 1.900, né? Hoje eu já tô tirando em torno de 3.500 a R$ 4.000. Olá, seja muito bem-vinda à segunda aula do workshop Domine os Penteados de Forma Fácil. Se você chegou até aqui, já está sendo diferenciada da maioria. Enquanto muitas ainda estão presas no básico, na dúvida se essa profissão vale a pena, você está aqui escolhendo se preparar, evoluir e transformar a sua vida com aquilo que você mais ama fazer, penteados. E eu já quero te parabenizar por isso, que se comprometeu com a sua evolução, colhe os melhores resultados e você já deu esse passo. E também quero agradecer a todas que comentaram lá no post da aula 1, lá no Instagram. Se você ainda não comentou, corre lá depois dessa aula. Além de você participar ali do sorteio, é a sua chance de mostrar que você está realmente comprometida com a sua virada profissional. Relembrando aqui, na aula 1, eu te mostrei como fazer o bridge perfeito, quais produtos realmente funcionam, que plano estratégico para você faturar mais de 8.000 por mês, mesmo com estrutura simples. E se você ainda não assistiu, depois você vai lá e assiste, porque ela é a base do que eu vou te passar aqui hoje e também em breve essa aula vai sair do ar. E hoje, na aula de hoje, a gente vai avançar um pouquinho. Essa aula é um verdadeiro divisor de águas, vamos dizer assim. Você vai descobrir quanto cobrar no início do penteado, o que você realmente precisa para começar a atender noivas, e eu vou te mostrar também a minha preparação estratégica, aquela que serve para qualquer penteado, qualquer cabelo, sem precisar escovar, em apenas 40 minutos. E na próxima aula, que é a aula 3, como se já não fosse incrível, né? Na aula 3, você vai aprender uma técnica secreta que vai te destacar com coques em cabelos curtos. Sério, suas clientes nunca mais vão pedir aquele preso basiquinho, sabe? Porque acha que cabelo curto é só isso que dá para fazer. Então quero que você me conta aqui, você está pronta para ir além do básico? Você está pronta para virar essa chave aí na sua carreira? Você que está começando agora, está pronta para se destacar em pouquíssimo tempo? Então fica aqui comigo até o final, porque hoje você vai enxergar com clareza o caminho que separa uma penteadora comum de uma penteadora master. Mas Adriele, eu moro em uma cidade pequena, não tenho um espaço bonito, só faço semipreso. Eu te digo, nada disso te impede de ter uma agenda 8K. O que te impede é a falta de técnica e de estratégia. Eu comecei em um espaço simples, assim como eu te mostrei na aula 1, com penteados que eu deveria até ter vergonha hoje, né, de mostrar. Mas eu tenho orgulho porque fez parte ali da minha evolução. Mas tudo mudou quando eu entendi que não adiantava querer cobrar mais fazendo o que todo mundo fazia. Foi aí que nasceu a minha primeira estratégia, criar um portfólio que chamasse atenção, que mostrasse autoridade, que fizesse com que a cliente desejasse o que eu oferecia. E deu certo. Comecei a atender noivas, fazer parcerias, aparecer nas redes sociais, sem pagar caro, sem precisar ser famosa, sem depender de ninguém.
E agora eu vou te mostrar, inclusive, eu vou te mostrar, lembrando que para a aula de hoje também tem sorteio. Para a aula de hoje vai ser mais uma caixa secreta, que é essa daqui, da aula 2. Da aula 3 vai ser essa caixa secreta, mais esse presente aqui, super especial. E também uma vaga para formação Master, que eu vou abrir as inscrições agora na próxima segunda-feira. Esse aqui é o sorteio da aula 3. E tem mais uma caixa misteriosa, essa caixa aqui. Tem mais essa caixa aqui misteriosa, essa caixa aqui, mais esse aqui. Só vai saber quem participar da aula 3. Então, por isso, é muito importante que você esteja aqui comigo em todas as aulas. Combinado assim? E agora eu vou te mostrar a preparação que mudou tudo para mim. E eu tenho certeza que vai mudar aí para você também. A técnica que me permite fazer qualquer penteado sem escova, em qualquer cabelo, economizando tempo, produto e energia, com mais estrutura, mais durabilidade, com mais excelência na técnica. E é muito prático. Para isso você vai precisar apenas disso aqui, ó, dessa chapinha, que muitos de vocês eu sei que já conhece, já até tem e está encostada aí. Essa chapinha aqui, ela tem a função de alisar o cabelo e frisar ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Quando a gente usa ela, ela diminui o frizz, aumenta o volume do cabelo. Ai, Adriele, mas as clientes que têm muito cabelo, tem técnica para isso, é resolvido com técnica. Essa chapinha, ela é a responsável por alisar e deixar esse cabelo com estrutura. Essa chapinha, ela não estraga cabelo. Essa serrinha que tem aqui, ó, né, parece uma serrinha, né, mas na verdade são umas ondulações. Elas não são cortantes. E é igual qualquer outro equipamento, um Babyliss, por exemplo, que você usa. O que muda é apenas o formato que ele vai dar ao cabelo. Então, quando a gente usa essa estrutura, esse cabelo ele não fica tão liso, tão escorregadio. Essa estrutura que a gente cria, essas serrinhas, né, pequenas serrinhas, quando o cabelo vai deslizar um no outro, ele tem mais dificuldade, ele trava, né, ele fica mais... não é igual quando a gente não usa, que fica aquele fio escorregadio, liso demais. Então é isso que essa chapinha faz, ela cria essa estrutura onde facilita a gente estar executando ali o penteado. E às vezes eu sei que você vai estar se perguntando aí, Adriele, mas e se eu não quiser usar essa chapinha? Tem como fazer o penteado assim mesmo? Tem como, mas você vai continuar aí na mesma, com as mesmas dificuldades na hora de fazer o penteado, sem excelência na técnica, sendo muito mais difícil para executar ali um penteado. Simples assim. Agora, para quem quer abrir a cabeça e a mente para o novo, quer evoluir, sair da mesma, você vai precisar sim de uma chapinha dessa daqui. Lembra dos erros que eu falei lá na aula 1? Lembra que eu falei que já testei inúmeras formas de preparação? E essa, claro, junto com a pré-preparação, foi a que mais facilitou executar o penteado e entregar muito mais resultado. E que um passo do método depende totalmente um do outro. Por isso que a pré-preparação é tão importante antes da preparação, antes de você vir frisando o cabelo. Eu tenho, Adriele, eu tenho medo de ficar muito marcado. Eu também teria, tá? Porque realmente fica muito feio. Porque se ficar muito marcado, fica feio. E é por isso que existe técnica para usar ela. Não é só sair apertando. E se você olhar meus penteados, vou colocar alguns aqui. Olha as fotos desses penteados. Às vezes, mesmo com muita luz, você mal percebe que está frisado. Só dá para saber se olhar ali a olho nu, se você olhar bem de pertinho, porque ele fica imperceptível. Então a cliente já vai vir ali com o cabelo lavado para o seu salão e seco, da casa dela. Você vai passar um áudio ou um texto, claro, orientando de como ela vai fazer isso em casa. Aí ela chegou ali no salão, você vai fazer a pré-preparação, que é super rapidinho,
vai frisar e pronto. É simples, é isso. E se você, às vezes tem medo, né? E se a cliente não quiser vir com o cabelo lavado? Me fala uma coisa, quem é a profissional que está fazendo ali? É você ou é ela? Se você vai no médico fazer uma cirurgia, vai ser do seu jeito ou do jeito que o médico estudou ali para fazer? Isso é uma objeção mais sua. É uma objeção sua, na verdade, e não da sua cliente. Eu já ensinei isso aqui para mais de 3.000 alunas e funciona. Funciona para todas que aplicarem. Por quê? Só para você que não vai funcionar? Só você é o alecrim dourado? Então confia que eu estou passando aquilo que eu uso, aquilo que eu faço e aquilo que eu já ensinei para mais de 3.000 alunas e todas elas aplicam e têm resultado. Então você não precisa ter medo. Só não vai funcionar se você frisar do jeito errado, se não fizer a pré-preparação. E existe um passo a passo simples que funciona para todos os tipos de cabelo. Então não importa como era esse cabelo antes. Eu sempre falo o seguinte, depois de frisado, ele tem que ter esse alinhamento aqui, olha. Então depois de frisado, não importa como ele era antes. Depois de frisado, importa é que ele fique dessa forma. Liso e com estrutura. Esse alinhamento é o alinhamento que precisa ter. Não importa como ele era antes, se era liso, se era cacheado, se era afro, não importa. É assim que esse cabelo tem que ficar depois de frisado da forma correta, né? Depois de ter feito ali a pré, tudo certinho, tá? E você pode estar pensando aí, eu já testei, não funcionou. Me fala aqui se alguém já testou. Se acha que não funcionou. Se não ficou nesse alinhamento. Não ficou porque você frisou errado, da forma errada. Sem método, sem a pré-preparação. Então, essa é uma preparação que leva, no máximo, 40 minutos para você frisar. Eu costumo reservar 1 hora para frisar. Por quê? Leva 40 minutos até 40 minutos para frisar. Mas se a cliente, de repente, atrasar 10 minutos, 15 minutos, para mim, ainda estou tranquila, estou dentro do meu tempo, eu não vou atrasar a próxima cliente. Por quê? De 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos que a gente vai atrasando, 5, 10, no final do seu dia você está atrasando aí uma cliente às vezes meia hora. Daí isso não é legal, tá? Então é dessa forma que eu faço. E essa preparação, como que você vai fazer? Você vai ensinar qualquer pessoa a fazer a pré-preparação e frisar para você. E de hora em hora você vai só montando o penteado. Assim você aproveita melhor ali seu dia de atendimento. Trabalha menos e ganha mais, né? Adriele, mas e quanto que eu vou pagar para uma pessoa? Eu costumo dizer o seguinte, claro que você não vai contratar uma cabeleireira que está acostumada a ganhar mais. Você vai contratar qualquer pessoa que nem seja da área da beleza, tá? Não seja da área da beleza. E você vai estar pagando ali para ela R$15 por penteado. Ou dependendo, você pode contratar ela até por dia, né? Que às vezes compensa mais, tá? Então é assim que você vai fazer. Muito mais prático, muito mais rápido. E eu vou te mostrar agora aqui na prática, para te provar, só para te provar que funciona para qualquer tipo de cabelo. Então, enquanto a gente dá uma arrumada aqui na sala, eu bebo uma água rapidão, eu vou passar um depoimento aqui para você e aí a gente já volta. Combinado? Até daqui a pouquinho. Dava a impressão dele ser muito difícil. E através das aulas eu tive grande desenvolvimento, né? O desafio de fazer 8 penteados, eu falei, nossa, não vou conseguir fazer nenhum, né? Fazer de um jeito tão facinho que parecia, né? Sabe que agora eu tô achando que é fácil mesmo. Os resultados estão sendo melhores possíveis. Então já tô aqui com a minha modelo, hoje eu peguei aqui um cabelo afro para dar o exemplo, né? E para mostrar que funciona para qualquer tipo de cabelo, tá? Claro que normalmente quem tem um cabelo assim afro hoje em dia não querem mais alisar para fazer os cachos, para fazer o penteado, aliás. Normalmente elas querem definir e fazer o penteado cacheado, né, usando os cachos mesmo. Mas aqui nessa preparação, só para te mostrar que de repente tem uma cliente sua que ela quer alisar para fazer, né, o penteado. Então às vezes a raiz está voltando aqui da progressiva tá cacheado, o restante tá liso, ou enfim, essa preparação ela vai servir para qualquer tipo de cabelo, porque ela vai dar a textura e vai alisar, né, alinhar esse cabelo
e frisar ao mesmo tempo, ó. Então, vou pegar aqui uma mechinha, você pode ver aqui, né, uma mechinha. Deixa eu só pôr uma presilhinha aqui, pra gente separar ela. É isso. Então, ó, peguei uma mechinha de cabelo, a chapa frizz já está aqui, e agora eu venho aqui e passo a chapinha, ó. Então, ela tem a função de alisar e de frisar ao mesmo tempo. Isso aqui é uma preparação que você fazendo da forma correta, né, esse frizz da forma correta, vai funcionar para qualquer tipo de cabelo, tá? Então, por isso que não precisa escovar, ó. Vou passar aqui mais uma vez. Pronto, ó. Olha como a mecha fica, a diferença. Tá vendo? Por isso que hoje em dia não tem necessidade mais de escovar o cabelo. Ah, mas Adriele, e se o cabelo não voltar, será que volta? Pode até acontecer, tá? De não voltar, isso vai depender muito de cada cabelo. Normalmente, quando o cabelo cacheado ele tende a não voltar, uma escova que você faça simples, uma escova, ele já não vai voltar. Então, isso tem que ser muito bem conversado com a cliente. A gente precisa entender o que ela usa em casa, porque dependendo do que ela usa em casa, pode acontecer isso, tá? Mas tem jeito para isso também, tá bom? Então, aqui, olha, só para você ver como que a chapa funciona no cabelo. E esse é o motivo no qual a gente não precisa escovar nenhum cabelo. Ah, e essa aqui é a parte, né, da preparação. Então, a pré-preparação aliada à preparação, o cabelo fica perfeito pra gente fazer o penteado. Tudo que a gente vai fazer, o cabelo obedece, tá? Aqui tô dando um exemplo nesse cabelo, mas pode ser qualquer outro tipo de cabelo, cacheado, ondulada, liso, extremamente liso. A função da chapinha de frizz é essa, tá? Alisar e dar essa textura para facilitar a gente executar ali o penteado. Eu nunca trabalhei nessa área. Eu não sabia nem pegar escova direito, nada, nada. Assim que a gente tem em mente que é super difícil. Sim. E quando a gente começa a assistir às aulas, começa a ver que, puxa, eu também sou capaz. No seu método que eu comecei a elaborar os meus lindos penteados. Comecei a atender clientes, já comecei a dar formação, sabe? Porque eu saí do meu emprego e fiquei só nos penteados. Aí, hoje sim, hoje eu vivo só de penteados. E aí? Simples, fácil e prático, não é mesmo? E agora vamos lá. Adriele, quanto eu vou cobrar no início? Quem está iniciando, né? Adriele, como que eu faço para conseguir subir o valor dos meus penteados? Para subir o valor dos seus penteados, eu até comentei já na aula anterior, evolui a técnica, seu posicionamento, o portfólio ali de sucesso, já vai começar a vir mais clientes. Conforme vai aumentando o número de clientes, você vai evoluindo ali seus penteados, você vai subindo ali o valor. Simples assim, não tem outra forma, tá? Não adianta primeiro você investir num salão bonito, num espaço tal, reformar tal, para depois vir querer procurar conhecimento técnico. O conhecimento técnico vem antes. Isso é mais inteligente, porque senão você vai ficar com um espaço bonito e sem clientes, tá? Ah, Adriele, mas eu estou começando agora. Quanto que eu vou cobrar ali no começo? Eu sempre respondo o seguinte, com esse exemplo aqui, olha. Essa aluna, ela fez o primeiro penteado da vida dela, esse penteado é o primeiro penteado da vida dela, aplicando o método, e olha isso. Se na primeira ela já fez isso, imagina com treino. No mínimo, ela já pode cobrar aí R$100 nesse penteado, no mínimo. E você pode usar também estratégia de começar, aí quem quer começar de forma simples,
com Babyliss. Isso aqui é um Babyliss, foi feito um Babyliss. Você faz bem feito, com volume, limpeza e durabilidade. Como eu ensino na formação, você posta o resultado, isso já atrai cliente. E você já pode cobrar pelo menos R$80. E o que você vai precisar para isso? Um fluido de Babyliss, um spray de fixação e um Babyliss de 25 milímetros. Eu vou mandar para vocês lá no grupo depois, tá? Então é isso. É só isso que você vai precisar e você já vai poder cobrar R$80. R$80. Fazer isso aqui, ó. Você já começa ganhando dinheiro. E qual que é a sua desculpa agora? Me fala aí. Enquanto isso, você já vai treinando uma base por dia e uma técnica. E em pouco tempo, você já está fazendo penteados completos. E daqui a pouco, já tem cliente ali querendo agendar com você o coque. Daqui a pouco, já tem noivas querendo agendar com você. Mas, por favor, não se acomoda no básico. Muita gente está acomodada no básico e por isso que ainda até hoje não evoluiu. Você nasceu para ser grande, certo? E agora, Adriele, mas o que eu vou precisar para começar a atender noivas? Ou eu já atendo uma noiva aqui ou outra, como que eu vou fazer para aumentar aí o meu número de noivas? Para você aumentar o seu número de noivas. Excelência na técnica, lembra que eu falei? Primeiro evolui a técnica, estratégia, um portfólio de sucesso, mesma coisa. Assim você já vai atraindo noivas. O que você não precisa? Não precisa, como eu acabei de falar, primeiro investir no seu espaço, não precisa. Primeiro, não. Vamos começar de forma inteligente, tá? Não precisa investir em coroa, muitas já trazem, ou porque alugam ali, onde aluga o vestido ali da noiva, ou compram mesmo ali na internet. Se você quiser comprar algumas até, tipo, da Shopee, e alugar para essa noiva, você também pode. Você não precisa de um espaço luxuoso, por conta disso que eu falei, né, no seu início. Hoje, elas podem se arrumar em chácaras, em hotéis. Os espaços ali que elas alugam para festa, normalmente já tem ali até o cantinho para arrumar a noiva. Então, você precisa de domínio técnico, de um portfólio estratégico e de um posicionamento online que gera desejo. Eu, com um espaço simples, eu fechava muito mais noivas e cobrava muito mais caro que os salões luxuosos, para você ter ideia. Você pode estar fazendo também parcerias inteligentes. As noivas, primeiro, elas fecham ali com a cerimonialista, com o fotógrafo, para depois vir na gente. Então, se você tiver uma parceria como essas, como eu tive, você já é indicada. Loja de vestidos de noiva, também, de forma, assim, ó, simples. Na formação Master, que abre as inscrições no próximo segunda-feira, eu te ensino tudo isso. Inclusive, lembra daquele presente que eu comentei? Amanhã, na próxima aula, na aula 3, eu vou revelar o que é. Então, fica atenta. É algo que eu nunca fiz antes. Vai ser a primeira vez. Eu tô morrendo de vontade de contar, mas não posso. Na aula 3 vocês vão saber. Na aula 3 vocês vão saber. Tá bom? Agora me fala, você se encheu de vontade ou de desculpas? Porque desculpa não paga boleto e muito menos realiza sonho. Eu quero saber se você está comprometida para a próxima aula. Porque na próxima aula é a aula mais importante de todas. Você vai ver uma técnica transformadora, luxuosa e tão fácil de fazer que até uma criança consegue repetir. Até uma criança. E terminando essa aula aqui, daqui 30 minutos, eu vou colocar esse post lá no meu Instagram. Então você vai lá, me conta nos comentários o que você achou da aula de hoje. Eu quero te ver lá e eu te vejo na próxima aula. Beijos, até mais!
E após o método P5, tudo melhorou. Nossa, eu consigo atender mais clientes de penteado, consigo atender noivas, madrinhas, debutantes. A minha agenda aumentou, né, com isso, e melhorou 100%. Tá ótimo. Trabalhava com penteados, porém não tinha muita pedida, né? Então eu ia marcando o que dava e não tinha muita procura não, porque também eu não atendia muitos penteados. Quando a gente faz coque, era sempre aqueles mesmos, né? Prendia aqui, faz o enroladinho e põe o grampo. Só, não tinha um diferencial nenhum. Tinha medo sim, às vezes eu achava que a cliente não ia gostar. E eu sempre fui muito perfeccionista. Eu odiava, assim, eu falava assim, não, esse não ficou perfeito. Aqui ficava muito decepcionada e tinha muito medo da cliente não gostar e fazer, e às vezes ela, sei lá, falar que queria desmanchar. Eu tinha medo sim. Eu já me decepcionei muito antes, né, quando eu atendia noivas, antes de fazer o seu curso, e eu me decepcionei. Eu fui num casamento, arrumei uma noiva, e eu fiquei muito triste mesmo, porque o penteado dela, no meio da cerimônia, já estava caindo o véu. E aí eu tive que ir lá, sabe, enfiar lá o grampo lá para prender, porque nem o véu não estava segurando. Depois eu fui de novo, na hora de tirar o véu, para dar uma ajustada nos cabelos lá, porque estava tudo assim, esfolazado, tudo, sabe, desmanchando. Eu fiquei muito triste. Olhando assim, né, aos olhos, quando eu via os seus penteados, eu falava, meu Deus, que penteado difícil, deve ser muito difícil. Mas aí, assistindo os seus vídeos com o método, né, eu via, nossa, era assim mesmo que faz. E é muito, muito bom, assim, fazer, como você nos ensinando, é muito bom. Porque parece que você pega, parece que assistindo o vídeo ali, a sua aula, parece que você pega na nossa mão e faz, olha, é assim, do jeito que você explica, ó, não é desse jeito, se você fazer assim é errado, vamos fazer certo, vamos fazer assim. Aí você desmancha, faz de novo. E a gente acaba aprendendo, né, não tem como. Você acha que por ser online, antes, né, de você entrar, você acha que seria algum empecilho? Eu tinha um pouco de dúvida. Eu tinha um pouco de dúvida, porque eu achava que para aprender mesmo tinha que ser ali vendo, né, ao vivo. Mas os vídeos, depois que eu comprei, eu vi que era tudo... Nossa, eu acho que eu não aprenderia tanto presencialmente quanto eu estou aprendendo no online. Bem mais fácil, porque antes eu não sabia, assim, os produtos, quais produtos usar. Eu não sabia de nada, o spray certo, correto, a pomada certa, então eu não sabia de nada, eu não tinha nada de preparação. Antes eu só escovava o cabelo da cliente, ela vinha, escovava, eu fazia os cachos, prendia, fazia rolinho e deixava, às vezes eu falava para a cliente ir embora e depois ela voltava e eu terminava, para poder segurar os cachos. Eu não passava nada, eu só passava spray mesmo. Não tinha uma... Você já eu atendia noivas, sim, mas não com frequência, não atendia muito não. Era uma vez ou outra, cada, sei lá, 6 meses. Era muito difícil. Agora tem bastante. Graças a Deus. Agora tem bastante. Bastante cliente vê e vê a minha evolução e já comenta. Aí uma vai passando para outra. Fechei parcerias também, muito boas, que aí uma indica para outra. Tipo assim, se ela não tem horário, ela vai e passa para mim. E tá muito bom, assim. Subir, sim, porque antes eu cobrava, né, muito baratinho. Um valor até insignificante de penteado, apesar de que eu não fazia um penteado tão bom, né, igual hoje. Mas hoje eu consegui, sim, aumentar o valor, sim. E elas não reclamam, porque vê a qualidade, né? Olha, você lembra quanto que você penteado eu cobrava 60, 70 reais. Às vezes 90. O máximo que eu cheguei foi acho que 100 reais, 110, por aí, no máximo. Agora eu consigo cobrar 200, de madrinha de 200, até 250, dependendo também da técnica que ela quer usar no penteado. Quando eu postei essa foto, né, as pessoas ficaram, nossa, que lindo, que maravilhoso. Aí eu às vezes, as clientes vinham aqui e falavam, eu queria tanto fazer, mas o meu cabelo é curto. Aí mas dá pra fazer, mulher, mas é muito ralo. Dá pra fazer, quer ver que eu vou te provar? Aí eu pego e mostro a foto assim, ela, nossa, mas como que você conseguiu fazer nesse rabinho aquele coque lindo? O que sobrou ali do resto do cabelo, como é que você conseguiu fazer? Aí eu tô te falando que eu consigo, que dá pra fazer? Agora eu que domino. Eu que domino os penteados. Antes ninguém dominava ninguém ali. Porque não saía bom, não. Antes de tirar foto também, né? Porque aí dá pra mostrar como que vai ficar, né? O antes e o depois. Porque a pessoa que vai lá no seu salão, a maioria das pessoas hoje em dia é com cabelo de progressiva, cabelo ralo, cabelo curto, as pontas, né, feia, assim, ralinha, e acha que não vai ficar bom. E na verdade são esses melhores, né? Porque dá um resultado bem impactante. Uhum. É muito legal, sabe? Então, você vê que as pessoas notam a diferença. Uhum. E é legal quando isso acontece, porque aí isso chama, né? Um chama o outro, né? Ah, vamos chamar elas para ir pro casamento, arrumar fulano, e aí por diante, né? Tá. Você olha que você não sabe nem por onde vai começar, quando você não entende, né? Você olha assim e fala, misericórdia, como que eu vou fazer isso? E agora? E agora? O que eu faço?
Mas quando você tem a técnica, né? Você sabe, rapidinho você domina ali e depois já era. Trabalhei como assistente em salão durante uns 2 anos mais ou menos, e eu era assistente de penteadista. Só que até então eu não fazia penteados, eu só preparava o cabelo da maneira assim, convencional, né, na época, como complementação de renda, né? Inclusive, até ano passado, eu trabalhava no comércio daqui e fazia os penteados. Só que desde o meio do ano, né, pra cá, graças a Deus, eu tive um aumento muito grande de procura, tanto de noivas, que eu fiquei muito feliz. Hoje, agora, atualmente, eu não trabalho mais no comércio, estou me dedicando somente na área dos penteados, atualmente mudando de estúdio, ampliando o estúdio. Então, agora é só por conta dos penteados mesmo. Vivendo de penteado. Antigamente eu ficava muito perdida, às vezes era um penteado que eu não sabia por onde começar, eu ficava insegura quando alguém me chamava para agendar, eu ficava, meu Deus, e eu pedia inspiração antes, sabe? Já para mim chegar lá com tudo mentalizado na cabeça, por onde começar a fazer uns testes em casa, né? E com o método eu consegui ter na minha cabeça o próprio mapeamento. Às vezes a pessoa quer um rabo, quer um coque, eu já sei por onde começar, de onde que eu vou tirar, né, as técnicas. Isso me facilitou demais. Antigamente eu cobrava um valor assim super inferior. Eu já cheguei a cobrar R$ 50 num penteado. E uma das coisas que às vezes até me motivou a desistir bem no início foi que meu valor sendo ainda baixo, né, em vista do convencional, tinha pessoas que perguntavam, nossa, e especulavam que era caro, sabe assim? Hoje em dia eu aumentei o meu valor, tá na média do mercado, a pessoa não indaga e paga o preço que eu cobro. Então, os meus penteados melhorou 100%, eu posso dizer, e algo que me melhorou mais ainda, eu acho, que foi a minha confiança no meu trabalho. Eu consegui resultados muito bons a ponto de aumentar, assim, um percentual muito grande na minha agenda em vista do que eu tinha antes. Tenho, na verdade, né, os seus penteados muito como inspiração. Então, quem olha assim visualmente vê um trabalho assim super arquitetado, né? É arquitetado, é bonito. E então assim, eu ficava meio receiosa. Se, nossa, será que eu vou conseguir executar tudo, né? Muito engraçado você olhar um penteado que hoje em dia, na visão que eu consegui adquirir, né? Hoje eu consigo fazer penteados mais elaborados, mais estruturados, mais limpos. Eu tinha muita dificuldade de fazer um penteado limpo. Eu acho que era a minha maior dificuldade. Queria muito entender como é que esses penteados não ficavam frisados, né? E os meus penteados, minha maior dificuldade era isso. Às vezes eu fazia uma trança, eu fazia um coque que ficava totalmente estranho, porque era muito frizz, não tinha aquela limpeza, né, nas técnicas. Então, às vezes, era um penteado totalmente estranho, né, vamos dizer assim. Eu também achei muito interessante da formação é a maneira com que você conversa mesmo. Eu acho que você consegue passar algo muito transparente. Eu acho que, sabe assim, eu sinto uma troca, algo muito transparente. Você fala a nossa língua, entendeu? Sem muitos rodeios, digamos assim. E também não só na questão, eu falo de construção de penteado, eu falo na questão de formação também do profissional, da profissional por trás, sabe? Na questão da firmeza, do posicionamento, das redes sociais. Tudo isso eu acho que é um a mais, assim, de grande valia, assim, acho que é um conjunto muito grande. Depois eu fui aplicando as técnicas que você passa no curso, eu tive até um feedback muito legal de uma cliente minha, que ela, inclusive, ela faz química no cabelo, então já é um cabelo que tem dificuldade de durabilidade de cachos, né? E eu fiz cachos para ela ir numa formatura da irmã dela, e ela durou a noite inteira e ainda tinha cachos no outro dia que ela usou o cabelo ainda. E aí ela me mandou super satisfeita, feliz. E ela sempre chegava com aquela indagação, né? Nossa, meus cachos não duram. Tipo assim, faz que eu sei que não vai durar, sabe? Aí ela me mandou uma mensagem super grata, feliz, falou assim que amou o meu trabalho, falou que assim, que a amiga delas também ficaram surpresas, e eu fiquei muito contente, porque eu já tinha essa dificuldade anteriormente, né? Então ter esse feedback para mim assim foi muito bom. Foi quando eu concluí o módulo de cacho seu, e aí eu comecei a aplicar a técnica. Eu fazia penteado, noiva minha tá 550. Já com a maquiagem ou só o penteado? Só o penteado, só a minha parte. Acaba que a gente fica meio assim, né, do online, né?
Mas eu super me surpreendi, até porque eu falo que você deu toda a assistência, e eu acho que até que mais às vezes de um presencial, porque o presencial você tem ali algumas horas, né, digamos. Então, no curso você tem várias coisas disponíveis ali a todo momento, né? Então, assim, eu me surpreendi demais com o resultado do curso. Aí, Adriele, igual, por exemplo, eu consegui alguns trabalhos também externos, sabe? Em cidades bem próximas aqui, que tem bastante evento e tal. E eu consegui alguns eventos, em São José do Rio Preto, cobri formandas. Já fui para São Carlos nesse período, fui para Pirajuba, atendi em Planura. Isso, noivas e madrinhas, sabe? Formandas, a sensação é outra. Eu tô muito bem, eu fico muito feliz de trabalhar assim pra mim, sabe? Porque era um sonho antigo, né? E eu ver tudo isso se tornando realidade, eu fico muito feliz, sabe? Era uma pessoa que domina assim. Eu já nem peço referência antes. O que que ela me passa ali no dia, já faço com mais firmeza. E eu fico muito feliz com isso. Antes era mais difícil para mim, né, ter um salário ali legal, uma renda legal. Atualmente, em um dia de trabalho, eu consigo faturar R$ 2.000. Na verdade, eu comecei mais com a maquiagem por causa dos penteados, né? Do zero. Eu sabia fazer uma trancinha assim no meu cabelo. Então, eu, na verdade, já tava querendo meio que mudar um pouco, mudar de vida, né? Eu sempre trabalhei de CLT, fiscal de loja, só que isso pra mim nunca foi o suficiente. Eu sempre queria, na minha ideia, eu queria ganhar mais, né? Porque a gente sabe que CLT a gente tem um limite, né? Comecei a pensar o que que eu poderia fazer, trabalhar em salão, tentar fazer alguma coisa em salão, alguma coisa diferente, sei lá, escova, trabalhar com mechas, essas coisas. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas eu já tenho um monte de problema no meu ombro, vai demorar um monte pra mim fazer essas escovas, esse negócio tudo, eu vou ficar com os braços tudo doído. Aí eu fiquei falando, eu não sei se eu vou aguentar isso. Então fui deixando pra depois, eu vou ver outra coisa. E daí um dia passando ali no Instagram, eu vi a tua primeira aula, que tu falava como a gente poderia ganhar bem com o penteado. Então, eu sempre gostei um pouco desse mundo de cabelo também, né? Eu sempre gostei bastante da ideia de mexer em cabelo. Eu gostava de mexer em cabelo, isso pra mim era bom. Eu fazia bastante coisa em mim, assim, meu cabelo, eu sempre arrumava meu cabelo, né? Claro, no meu simples, mas eu sempre gostei de me arrumar. Então, eu falei assim, por que não tentar, né? E aí eu assisti as tuas 3 aulas, eu achei muito empolgante, achei que realmente eu conseguiria mudar de vida. E eu pensei assim, por que não arriscar? Eu não tinha um tostão no bolso. Eu falei, por que não arriscar? Eu vou arriscar, eu vou entrar nessa aula, eu vou comprar esse curso, eu quero ver se realmente é esse o meu mundo e se é isso que eu vou gostar de fazer. E comprei o curso, comprei todos os materiais, tudo parceladinho em milhões de vezes, porque eu não tinha mesmo condições de pagar naquela época. Eu fiz até um empréstimozinho para mim poder pagar, né, o material, o curso e tudo que eu ia precisar ali para iniciar o meu curso. E aí, aos pouquinhos, eu comecei a treinar na boneca, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, tirava um pouquinho de tempo. Eu chegava, às vezes, do meu trabalho, 8h30, 9 horas da noite, eu ia lá treinar na boneca. Não tirava nem a roupa do corpo. E já ia lá pra mim, porque eu já comecei a gostar. Eu acho que ali eu já comecei a sentir a emoção, né? De ver o meu penteado pronto, mesmo não estando, né, bom o suficiente, mas eu já comecei a entender que eu tava gostando daquilo ali, tava me fazendo feliz. E o meu penteado tem feito bastante diferencial justamente por causa das marcações. Todo mundo gosta. Aí eu peguei e larguei tudo que eu tinha de largar, a minha profissão, né, de CLT, e eu abri um estúdiozinho já bem no início também. Eu já abri um estúdiozinho ali com um cantinho com umas amigas minhas que eu já tinha amizade com elas, que eu fazia unha e fazia cílios. E então elas disseram assim pra mim, Dai, já que tu tá aí, né, iniciando, tu não quer ficar um cantinho aqui com a gente? Aí elas me alugaram na época, foi por cliente. Quando eu atendia uma cliente, eu dava uma porcentagem X pra elas. Eu tô vivendo com os penteados, isso. Fiz a parceria com ela, né? Mudei, né, daquele espacinho que eu tava, eu mudei, agora eu tenho um estúdio junto com ela. Então a gente atende juntas, ela fica com a maquiagem ali e eu fico só aplicando os penteados. Eu tô cobrando em média meu penteado de R$ 170, um penteado social, que é aqueles que a gente faz sem as marcações, né? E a técnica russa, que é com os mais bonitos ali elaborados, eu tô cobrando em torno de R$ 200. Já temos bastante noivas já tenho noivinha já para julho, de junho ou julho?
junho, 10 de junho, tenho uma noivinha já marcada. E também tenho já marcada para setembro, tenho uma noiva marcada para novembro. Já ultrapassou o que eu ganhava de CLT. Na verdade, de CLT eu tirava em torno de 1.800 a 1.900 reais, né? Hoje eu já tô tirando em torno de 3.500 a 4.000 reais. Nisso eu ficava meio no desespero, né, de atender, assim, as primeiras clientes, né? Porque quando tá pagando, tu fica com aquele medinho lá no fundo, né? Será que a cliente vai gostar? Tu começar ali, pegar o penteado no cabelo natural ali, e tu montar todo aquele penteado, e depois a cliente se olhar no espelho e já pensou aquele medinho assim? Mas graças a Deus, não. Todas elas sempre gostaram muito dos meus penteados, sempre elogiaram bastante, e inclusive tem o boca a boca, né? Porque também tem a parte ali que tu faz ali os penteados e depois uma vai passando para outra, e graças a Deus tem dado muito certo aí para mim. No início parecia assim, que eu não ia conseguir. Eu falei, meu Deus, essas marcações é tão difícil. Mas aí eu comecei a insistir, né? Porque a gente não pode desistir. Insistir ali em fazer as marcações. Eu treinava só a marcação. É que nem tu falou ali, então acabou que depois eu acabei perdendo o medo, mas no início eu tinha um pouquinho assim de insegurança, mas não é nem um bicho de sete cabeças, não, pelo módulo das bases. Aquilo ali pra mim foi um divisor, né? Porque é com as bases que a gente consegue descobrir e montar qualquer penteado. Às vezes a gente pensa, né, que por ser online tu não vai conseguir aprender. Até com maquiagem já, porque eu também fiz curso de maquiagem online e eu também achava que não ia conseguir fazer. E penteado a gente fica mais inseguro ainda, né? Antes de conhecer, antes de começar, eu nunca tinha feito nada, né, parecido. Então, ali para mim no início era como se fosse um risco. Eu vou arriscar e vou ver se vai dar certo. Mas deu super certo, eu não tive nenhuma dificuldade quanto a aprender online. Eu acho que para mim online foi melhor ainda do que se eu tivesse feito presencial, porque eu já fiz aulas presencial de maquiagem, como eu te falei, e eu acho que a aula presencial para mim de cabelo não faria tanta diferença para mim como online, porque a aula online, quando a gente tem uma dificuldade ou quando a gente não entende alguma coisa, a gente consegue voltar a imagem, né? Entender de novo aquilo ali. Agora, se é presencial, a gente já tem essa dificuldade, né? Então, para mim, presencial é bom, é legal, mas a aula online, para mim, é muito melhor. Eu hoje faria só online. Sim, eu tenho bastante feedback de clientes que mandam para mim ali depois, né? De clientes que falam para mim que durou bastante os cachos e que tem gente que falou pra mim que durou a noite toda. Todo mundo fala, né, não só dos cachos, mas do penteado em si, que, meu Deus, eu já fiz noiva que bateu foto no outro dia pra mim e mostrou assim, olha aqui, daí, meu Deus, tá intacto.